todos a paz do Senhor. Deixa aqui me agradecer antes de fazer a leitura. Queriel, Deus abençoe, tá? Estamos juntos aí. Também aqui o irmão Rodrigo e a Joyce, Deus abençoe. E o Jean Lucas. Todos eles têm nome de pregador, né? O sobrenome é forte. Jean Lucas. Jean Lucas. Pastor. Deus abençoe. Todo o grupo Maranata. Deus abençoe vocês. Vamos no Glória hoje? Vocês vão dar lugar mesmo? Ontem parece que estava meio seguro, né? Mas hoje vai virar, em nome de Jesus. Pastor Ricardo, Deus abençoe. Tá? Bom estar com o Senhor. Feliz dia do pastor. Pastor Leandro também, um amigão, conheço há alguns anos. Enfim, aos obreiros. É bom estar com vocês aqui para adorar e louvar a Deus. Tá? E estar com a igreja aqui do Jardim Paraíso. Uma igreja que sempre me acolhe muito bem. E eu sou feliz demais de estar aqui com vocês, meus amigos. Enfim, vou ser bem rápido, bem prático. Mas vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Tá? E vai ser bênção de Deus para todos nós. No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, e no versículo de número 8, tem um texto muito conhecido. Eu vou ler só esse texto que o irmão colocou ali e já vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Daniel 1,8 diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Quem concorda com essa atitude, diga um amém. Amém. Agora você diga comigo assim: tenho um propósito. Agora melhor diga assim: eu tenho um propósito. Olha para essa pessoa ao seu lado e diga para ela: tenha um propósito. Quem concorda, diga um amém. Senta aí, por gentileza. Tenha um propósito. Tenha um propósito. Vamos lá. Essa história começou por volta do ano 60 a 605 a.C. É uma história muito conhecida e provavelmente os jovens já ouviram algumas vezes relatar sobre essa história. A história conta que um rei, por nome Nabucodonosor, desvencilhou o maior império conhecido da época, que era a Assíria, e a partir de então começou a conquistar todo mundo que ele tinha perspectiva de alcance. Ele começou a executar o seu plano e começou a então desenvolver as suas técnicas de conquista. E através dessas técnicas de conquista, essa Babilônia tão famosa chegou até a nação de Israel. É interessante notar que Deus, Ele garante a sua palavra profética. Ele havia dito através dos profetas que o reino do sul nunca seria conquistado pela Assíria. E algumas vezes o reino da Assíria tentou invadir Judá. Porém a história diz pra gente que um rei muito crente por nome Ezequias confiava na palavra do homem de Deus por nome Isaías, porque Deus havia dito que Judá seria corrigido pela Babilônia, a nação que viria do norte. Nessa época a Babilônia é como Nova York hoje. Se você for aos Estados Unidos, você vai querer cruzar aquela ponte tão famosa e conhecer a tão populosa ou falada Ilha de Manhattan. Quem sabe fazer uma selfie tendo a sua retaguarda a Estátua da Liberdade. Isso era a Babilônia na época. Um país desenvolvido economicamente, um país desenvolvido culturalmente, um país desenvolvido e avançado na sua época. Porém existia um problema muito grave. As leis da Babilônia, elas não se adequavam às leis daqueles que seguiam a fé do pai Abraão.
Então o conflito era inevitável. Se um judeu ou um hebreu chegasse na Babilônia, ele dificilmente deveria ter facilidade para se adaptar com aquela cultura, para se familiarizar com aquelas práticas de arte. E a história por trás desse jovem narra isso. Pense Daniel chegando na Babilônia, com seus 14 a 17 anos, e tendo que enfrentar todo esse choque cultural. Porém havia, como disse o pastor de vocês, que aos 11 anos, aos 10 anos, melhor dizendo, já viu esse grupo aqui adorando a Deus e Deus se manifestando. Então, desde a sua tenra infância, já foi ministrado ao seu coração a ideia de que você foi gerado para ter um propósito para Deus. E esse propósito foi consumado, Deus o colocando aqui nesse mesmo lugar para ser pastor dessa casa. E porque então Daniel vai ter essa facilidade, Daniel vai ter essa desenvoltura, porque quando a gente aprende as convicções da fé desde a nossa infância, a nossa vida em franco desenvolvimento, ela terá muita facilidade. É bem provável que Daniel cresceu ouvindo a lei de Deus, e como bem dizia o livro de Deuteronômio, capítulo 6, ele foi ensinado com qualidade e profundidade. Então o jovem aqui de 14 a 17 anos é um homem que tem um propósito, é um jovem que tem um ideal de vida, é um jovem que sabe aonde vai chegar e como vai viver nessa terra. Olhando para a decisão de Daniel, nós não temos dúvida de que Daniel tinha um propósito de vida. E pensando nessa ideia, eu fiz uma análise rápida de algumas qualificações do propósito de Daniel, que eu acredito que ela precisa estar latente na nossa vida. Se você ter essas convicções na sua vida, é bem provável que daqui a alguns anos alguém estará contando a sua história, alguém estará narrando os seus feitos e como você é um exemplo para o reino de Deus. O primeiro propósito que Daniel tinha na sua vida era o propósito que eu acredito que Deus deseja para toda a igreja: que a igreja não se contamine, que a igreja permaneça santa, que a igreja permaneça no seu propósito de vida. Ao chegar na Babilônia, ele foi informado que ali havia uma cultura. E a cultura qual era? A cultura era tratar bem aqueles que trabalhariam na Babilônia ou em prol da Babilônia e seriam futuramente pessoas que ajudariam no desenvolvimento daquela nação. Porém, Daniel, bem informado, percebeu que tudo que serviam naquele lugar, ele era consagrado a um Deus a qual não era o Deus que Daniel conhecia. Então, automaticamente, Daniel não teve nenhuma dificuldade, porque se eu sei que posso me alimentar das coisas que são consagradas a Deus, a Cristo, eu não terei dificuldade de dizer não para as coisas que não são consagradas a Cristo. Glória a Deus. Daniel rapidamente percebeu que aquilo não servia para ele. Então eu pensei, será que alguém informou a Daniel que ele não podia fazer tais práticas? Não. A Bíblia diz que ninguém impôs nada a Daniel. Ninguém chegou a Daniel como um anjo, pensa um anjo vindo do céu e dizendo com voz bem forte a mão de Deus: Daniel, não te é ordenado a comer das iguarias que é servido na Babilônia. Isso não tem no texto. A história diz pra gente que Daniel impôs isso à sua vida. Porque se eu não quiser me contaminar, não é a igreja que irá impor, não é o líder que irá impor, não é o nosso amigo pastor Leandro, líder da UNAD do campo do Joinville, que vai
vai ficar no calcanhar dos jovens monitorando. Ele não tem tempo para fazer isso. Ele é um pastor de igreja, ele está nas atividades. Pastor Ricardo. O texto está dizendo que Daniel entendeu que ele precisava se impor em um ambiente onde não se glorificava a Deus, e principalmente com a alimentação. Imagine você tendo que tomar decisões e tendo que dizer não a algumas coisas, e alguém à tua retaguarda ou teu calcanhar dizendo: você não pode tocar nisso, você não pode fazer isso, você não pode viver isso. Isso não é a vocação que Deus tem para você. Deus sabe que você tem maturidade para dizer não o que precisa ser dito não, e dizer sim ao que precisa dizer sim. Daniel sabia que tudo que não era dedicado ao seu Deus, ele precisava se impor com um sonoro não. Eu não quero, eu não preciso, eu não necessito. Isso não é o que Deus tem para mim. Isso não é o propósito que Deus tem para minha vida. Só que fazendo isso, se impor em um ambiente onde não é um ambiente para culto a Deus, Daniel estava fazendo uma outra coisa. Ele estava colocando em risco a sua própria vida. Deixe-me fazer uma pergunta aos senhores, a vocês. Vocês são jovens, estão numa das melhores fases da vida, e muitos de vocês aqui, Deus tem obras extraordinárias nesses últimos dias. E quando a gente se impõe diante dessa sociedade que está aí caminhando para a perversão e para total abandono das coisas sagradas de Deus, tenha sempre em mente: a vida de todos nós vai correr sérios riscos. As coisas não vão continuar como estão. Alguns fatos vão melhorar, porque Deus há de mover a igreja, levantar a sua vida, levantar a sua família, levantar a sua casa. Mas haverá alguns riscos que nós teremos que correr antes da igreja ser arrebatada nesses últimos dias. Então Daniel está dizendo para a gente que ele poderia ter sido desobediente a Deus. Ele estava longe, não estava em Jerusalém, e não seria muito desagradável comer alguma coisa ali que era oferecido àquele rei, àquele Deus, porque ele podia cogitar: olha, se Deus tivesse me guardado lá em Jerusalém, faria sentido, eu teria tido um grande livramento. Agora eu estou aqui, está todo mundo comendo, está todo mundo praticando, então eu vou praticar essa mesma coisa. Porém, Daniel, quando está dizendo não, quando está se impondo, quando está correndo risco com a sua própria vida em prol desse propósito, Daniel está dizendo para a gente que ele resolveu se colocar no centro da vontade de Deus. Porque se colocar no centro da vontade de Deus, quando tudo é favorável, é fácil. Quando tudo que nos oferece é consagrado e tem vindo exatamente do céu para a nossa vida, é muito fácil. Mas a gente terá que se colocar no centro da vontade de Deus quando as coisas ruins da vida forem nos ofertadas. Então o que Daniel está dizendo? Daniel está nos mostrando que às vezes muitas decisões erradas parecem ser certas. Poderia ser certo o Daniel se alimentar com aquela gente, porque ele seria educado, ele seria cordial, ele seria uma pessoa que ia se familiarizar mais rápido com aquele grupo de pessoas que estavam ali. Mas Daniel resolveu dizer não a tudo aquilo. Daniel então pensou: se como isso, morro para o meu relacionamento com Deus. Se não como isso, posso morrer para servir a Deus. Então Daniel decidiu: eu morro sem comer, mas eu não vou comer dessas coisas, porque isso não é o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu lembro-me de uma vez que eu estava em um estado
pregando. E eu fui a um jantar com um pastor, e o pastor então me contou uma história. Era uma história um tanto interessante. Ele disse que certa feita fez um casamento de uns jovens na sua igreja, e aquele jovem tinha um trabalho, tinha um emprego, e ele entendeu que precisava procurar um emprego melhor, porque agora ele tinha 2 bocas para sustentar, a responsabilidade havia aumentado. Então alguém disse para ele: olha, eu conheço uma pessoa que está contratando pessoas jovens para trabalhar. Ele preparou o currículo, se arrumou e pela manhã bem cedo foi até aquele empregador para conversar com aquele homem. O homem, quando o viu, os olhos brilhou. Jovem, potencial, corpo atlético. Pensou: esse aí será um bom produtor na minha empresa. Disse ele: jovem, senta aí, eu tenho um propósito para você, eu tenho uma proposta para você. Você me parece ser um jovem empreendedor, novo, visionário. Me informaram que você acabou de casar e você deseja ampliar os seus recursos financeiros. Eu tenho uma proposta para você. Eu tenho um negócio aqui no nosso setor, que é um negócio que precisa de alguém como você, alguém que fala bem, alguém que tem uma boa estética, uma boa apresentação. Só que haverá momentos que você vai ter que saber negociar, que você vai ter que saber usar os recursos, e aí você vai ter que usar umas técnicas para beneficiar a nossa empresa. Você não precisa dizer toda a verdade, você não precisa falar a profundidade do produto. Dá uma negociada e vende bem o produto. O jovem olhou bem sério para aquele empreendedor e disse a ele: olha, sinto muito, eu acho que eu não sou a pessoa adequada para essa vaga. Eu acho que o senhor vai ter que procurar uma outra pessoa. E o proprietário então olhou para ele e disse: mas por que você não deseja essa vaga? Ele: porque eu sou um cristão, eu sou um crente. E o crente, ele precisa valorizar a sua palavra. Se é ruim, é ruim. Se é bom, é bom. E aquele jovem saiu daquela empresa, e o pastor me contando a história, disse que ele voltou muito triste, chorando, ia decepcionado. Disse: Deus, eu estou orando por uma vaga de emprego boa, e o Senhor me envia para um quadro como esse. E quando ele chegou próximo da sua casa, ele se deparou que tinha um carro parado. E quando ele chegou em sua casa, já havia um outro jovem o esperando. E o jovem disse assim: a paz do Senhor, meu amigo, por onde você andava? Eu estou aqui algumas horas lhe esperando. Eu ouvi falar que você está querendo uma vaga de emprego. E na empresa lá que eu trabalho, eu sou amigo do dono da empresa. E ele disse para mim o seguinte: olha, eu tenho uma vaga, mas essa vaga não pode ser preenchida por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que nem você, que conhece as coisas, mas também que quando as coisas estão erradas, dizem que elas estão erradas, que não engane, que não trapaceie e que seja uma pessoa justa, porque nós velamos pelo bom nome da empresa. Sabe o que Deus estava dizendo para aquele jovem? Que na vida nós sempre teremos 2 opções. Então não se precipite nas suas escolhas, porque algumas escolhas elas podem parecer boas, mas na verdade escolhas maiores e melhores de Deus virão para a vida de você. Sabe o que eu aprendo com isso? Que esse jovem teve que decidir entre as escolhas carnais da vida e os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Quando aquela mesa foi colocada diante de Daniel, pense vocês, queridos, você com muita fome e todo tipo de iguaria, uma máquina como aquela, tirando chocolate, com muita fruta, e tudo aquilo que estava ali era comestível, nada do que estava ali não podia ser consumido por eles. Porém, a Bíblia nos diz que Daniel estava com a sua mente voltada para Deus, voltada para o propósito de Deus. Se você tivesse uma situação como essa, qual seria a sua decisão? Qual seria a sua escolha? Vamos aproveitar que estamos no embalo e vamos tudo participar? Não, a Bíblia diz que Daniel entendeu que se escolhesse aquilo, ele perdia o seu propósito desde a infância. Deus está dizendo a nós
aparecerá coisas e propósitos que aos olhos naturais parece normal, agradável, salutar, prazeroso, mas a igreja de Cristo Jesus, ela tem que permanecer no seu propósito com Deus. Quando Daniel entendeu o seu propósito, a Bíblia vai dizer para a gente que Daniel achou graça diante de Deus e diante dos homens. Todos vocês aqui querem que o ministério de vocês desenvolva, querem que o futuro de vocês sejam repletos de bênção de Deus para a vida de vocês. Mas para isso acontecer, primeiro todos nós vamos ter que passar pelos testes drives que Deus permite acontecer conosco aqui nessa terra. É só depois disso que a Bíblia vai dizer para a gente que Deus achou graça, ou Daniel achou graça diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. Sabe por quê? Porque se Daniel praticasse tudo que os outros tivessem praticado, não teria graça nenhuma, seria mais um no meio da multidão. Mas a Bíblia diz que quando Daniel diz não, sabe o que a Bíblia diz que Deus deu a ele? Deu a ele sabedoria, deu a ele conhecimento, deu a ele interpretações de sonhos, de visões e de revelações, de modo que Daniel saiu da mesa daqueles que comiam iguaria e passou a sentar em uma das maiores posições naquele reino. Deus está dizendo para você, às vezes é difícil dizer não, às vezes é difícil desagregar de algumas companhias, mas Deus está dizendo a vocês, grupo de Maranata, essa noite, que se vocês entenderem o propósito de Deus, está vindo nesses últimos dias sabedoria celestial, está vindo conhecimento de Deus e está vindo dons espirituais para a vida de vocês aqui nessa terra. Agora, ter o propósito de Deus, grave isso, quando a gente tem um propósito de Deus, a gente vai incomodar algumas pessoas, ou algumas pessoas vão se sentir incomodadas por nós. A Bíblia diz que Daniel cresceu, Daniel desenvolveu e chegou ao maior patamar que podia chegar um estrangeiro na Babilônia. Quando Daniel chegou nesse maior patamar, a Bíblia diz no capítulo 6, a partir do versículo 10, que Daniel começou a não ser visto por algumas pessoas que não tinham esse relacionamento que ele tinha com Deus. Normalmente é assim, os incapazes, eu sou obrigado a falar, os incapazes, aqueles que não acreditam no propósito, aqueles que não santificam, aqueles que não entendem os mistérios de Deus, normalmente não vai entender o propósito de um jovem de Deus, de uma moça santificada. Ele vai querer criar algum mecanismo para tentar atrapalhar o propósito de Deus. Pensa, tudo que o rei pergunta, Daniel dá um sábio conselho. Tudo que o rei tem visualização, Daniel dá uma orientação correta. Logo, Daniel não é um indivíduo apagado andando na Babilônia. Daniel é uma pessoa que tem o brilho do céu na sua vida. Tudo que ele coloca a mão para fazer, as coisas prosperam. Então, normalmente é assim: quem não tem um propósito se incomoda com aquele que tem um propósito. Mas essa noite eu prego para uma igreja santa, para uma igreja lavada, para uma igreja remida. Eu prego para uma igreja que tem um propósito. E qual é o propósito da Assembleia de Deus Jardim Paraíso? É servir, adorar, glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Moço, não quebre o teu propósito com Deus por nada. Talvez você vai ser incomodado por algumas coisas e vai dar vontade de quebrar o propósito, dizer assim: depois que eu fiz esse propósito, parece que as coisas estão apertadas. Deus está dizendo: não, eu estou te preparando para algo maior. Suporte firme, porque tem coisa boa de Deus vindo para você aí. Daniel tinha outro propósito, além do que eu falei aqui. Qual era? Era o propósito de orar a Deus. Eu costumo dizer: quer saber se alguém tem um ministério? Quer saber se alguém vai ser alguém usado realmente por Deus? Você visualiza ele, se ele tem propósito de orar. Se ele não tiver propósito de orar,
discuta bem se ele tem realmente um propósito com Deus. A Bíblia diz que o propósito de oração de Daniel era tão grande, pastor Éder, meu amigo, que ele ampliou. Ele descobriu que não dava para orar só pela manhã, não dava para orar só ao meio-dia, e precisava orar também à tardezinha. Então Daniel estabeleceu um propósito. Eu tenho um propósito com Deus, então eu tenho que orar. Eu tenho ministério com Deus, então eu tenho que ter um propósito na oração. Sabe quem que Deus usa? Homens e mulheres que oram nesses últimos dias. Sabe o que Deus está procurando? Uma pessoa que ore nesses últimos dias. Se nós queremos, se vocês querem passar o bastão dessa geração, quem sabe para a próxima geração, se a igreja não for arrebatada, eles não orarão para camisas que vocês usaram, eles não se preocuparão com os hinos que vocês cantaram, mas eles possuirão e seguirão os marcos dos joelhos de vocês, porque quando a gente está de joelho, a nossa marca fica registrada na história da onde a gente foi implantar. Daniel sabia que ele teria que enfrentar essa dificuldade. Note que a Bíblia não diz que Daniel foi orar depois que a dificuldade chegou, não. Daniel já determinou orar antes da dificuldade chegar. Nós temos um costume na igreja, eu acho que aqui não tem, em alguns lugares tem, que as pessoas quando entram em problema, aí descobrem que precisa orar para que os problemas sejam resolvidos. Porém Daniel já orava antes do problema aparecer. Então vamos lá, a Bíblia diz que surgiu um problema. Qual era o problema? Parar Daniel com seu propósito. Mas Daniel tinha um propósito além daquele propósito, que era o da oração e manter vida com o céu. Então Daniel disse assim: olha, talvez podem me tirar o trono, talvez pode me tirar a cadeira que eu sento, mas ficar sem comunicar com Deus não dá para viver aqui nessa terra. Eu tenho o hábito de orar e não vou conseguir parar de orar, mesmo com alguém tentando parar esse meu propósito. É coisa linda quando você vê uma pessoa que tem esse propósito com Deus. Vem a enfermidade, ele está de joelho. Vem a prova, ele está de joelho. Vem a bonança, ele está de joelho. Alguém dá uma notícia ruim, ele dobra o joelho e vai orar e falar com Deus. Por quê? Porque ele tem esse hábito de orar todos os dias. Se você estabelecer um hábito jovem de ter um relacionamento profundo com Deus, as maiores posições dessa vida serão experimentadas por você, porque quem conhece o céu pelo lado de dentro recebe os mistérios de Deus aqui nessa terra. Então Daniel tinha esse hábito de orar. Quando o problema apareceu, sabe o que Daniel fez? Eu vou lá falar com o rei, que se ele assinar esse decreto, ele me prejudica. Não. Sabe o que ele vai? Ele vai apresentar o problema para quem resolve. E quem resolve? Aleluia. A igreja está enfrentando muito problema, a geração de vocês está enfrentando muito problema, mas não adianta apresentar o problema na internet. Aleluia. Fazer um canal para não vai resolver. Mas se vocês apresentarem o problema para Deus, como disse o meu amigo pastor Éder, no quarto, com as janelas abertas para o céu, Deus há de enviar respostas expressivas e poderosas para vocês. E um novo tempo de Deus vai surgir na sua vida e na sua família. Quando Daniel entendeu que se apresentasse o propósito para Deus, alguma coisa ia acontecer. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que ele não foi lançado na cova dos leões. É isso que a Bíblia diz? Não. Aconteceu que a Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões, e os seus opositores pensaram: paramos o propósito dele, acabou a adoração, acabou o crente, acabou o representante do céu, acabou a igreja na Babilônia. Sabe o que aconteceu?
de oração, eu verei milagre. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Não é estranha essa história? Você faz um posicionamento por causa de Deus, por causa do teu posicionamento, te joga ou não se joga num lugar mais perigoso, e talvez alguém pensava que o desfecho dessa história acabaria mal, mas nunca vai acabar mal. A história de um moço, de uma moça, de uma igreja que tem um propósito em servir a Deus, isso nunca vai acontecer, porque Deus sempre há de agir e de operar e de fazer um grande milagre na vida daquele que tem um propósito com Deus. E a minha pergunta essa noite para você é a seguinte: qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida? Você pensa que Daniel foi para a Babilônia pensando em ser governador? Louvado seja o teu nome. Você pensa que Daniel foi para a Babilônia pensando que ia ficar na segunda cadeira abaixo do rei Nabucodonosor como conselheiro? Não! Glória a Deus. Daniel foi para a Babilônia como escravo. Daniel foi para a Babilônia como alguém desacreditado, como alguém que não tinha futuro, como alguém que não tinha um propósito idealizado por sua nação e por aqueles que olhavam para ele, mas no seu coração ele tinha um propósito estabelecido. Eu não sei para onde a vida me levar, mas quando ele acabar aqui embaixo, eu vou para as promessas do pai Abraão. Eu não sei o que será do meu futuro, mas eu não vou abrir mão de servir a Deus por nada. Eu olho para você e lhe pergunto: qual é o teu propósito? Calau, Stefano, Fábio, Louvado seja o teu nome. qual é o teu propósito?